atenção, Gyökeres, o remate para golo! Gyökeres, antes da máscara. Um podcast da Renascença com o apoio Betano.pt. O jogo começa agora. Vai contornar e fazer o cruzamento. Gyökeres, golo! Tudo em que toca se torna em ouro. He was really fast and coming and dribble and go and score. And I thinking, oh shit. Para Gyökeres, vai rematar, golo! Gyökeres gör det jättebra, gör mål! Och Viktor Gyökeres gör 2-1 för Brommapojkarna. In the middle of the training, I just sat down on the pit. It doesn't matter. He's not passing the ball. I can sit here. He was a winner. He don't win, he cries. Cruzamento, vai para o golo, remate e o golo! Já não é um desconhecido de ninguém. Vítor Gyökeres é uma das grandes figuras do campeonato português. Mas a carreira do avançado não foi uma linha reta até ao sucesso. E por isso a Renascença viajou até Estocolmo para contar a história de Vítor, a criança que chorava quando perdia, o miúdo que não passava a bola e que se estreou no futebol profissional depois de uma conversa de bar. E atenção, Gyökeres, o remate para golo! Like a little bit of Swedish Cristiano Ronaldo, if I will do a comparison. E quem mais se não o avançado sueco? O meu nome é Eduardo Soares da Silva e sejam bem-vindos ao podcast Gyökeres antes da máscara. Um podcast sobre o discreto início de carreira do avançado do Sporting, contado por quem o viveu. Episódio 1. O miúdo que chorava. A maioria já conhece a história de Gyökeres com a camisola do Sporting, mas vou fazer um breve resumo para que estejamos todos em pé de igualdade. Gyökeres é avançado, ponta de lança para ser mais preciso, joga lá na frente e marca muitos golos. É sueco, tem 25 anos e mede 1,87 m. O Google aponta 86 kg, não será totalmente de fiar, mas dá para perceber a estampa física. Veio da 2ª divisão inglesa e foi bastante caro. Mas deixo esses detalhes para o jornalista da Renascença, Luís Aresta. Este é um excerto da Bola Branca do dia 13 de julho do ano passado. É oficial a contratação mais cara da história do Sporting. Vítor Gyökeres assinou até 2028. O Sporting confirma no comunicado enviado à CMVM que paga ao Coventry 20 milhões de euros, a que podem acrescentar 4 milhões, condicionados objetivos individuais e coletivos. O clube inglês reserva entre 10% e 15% de mais-valias de uma futura transferência. A cláusula de rescisão é de 100 milhões de euros. O Sporting investiu forte em Vítor Gyökeres. Faltaram golos na temporada passada e o tema do ponta de lança foi até sensível para o treinador Rubén Amorim. E Gyökeres chegava para resolver todos esses problemas. Marcou 2 na estreia contra o Vizela e desde aí já juntou mais de 30 golos e assistências. Foi o melhor jogador do campeonato em janeiro, dezembro, novembro, outubro e setembro. Só mesmo agosto teve outro vencedor. Há um cântico especial em seu nome e já se tornou impossível ver um jogo em Alvalade e não reparar nas bandeiras da Suécia nas bancadas que se vendem à porta do estádio. Esta é uma música feita por um grupo de adeptos do Sporting, os Lugar de Leão. É feita com base numa música dos ABBA, também suecos. Acho que não foi coincidência. Fica no ouvido, não? Vamos ouvir só mais uns segundos. Está apresentado Vítor Gyökeres e vão ouvir falar muito dele ao longo dos próximos 3 episódios, mas não tanto da estrela que é hoje. Quem olha para Gyökeres com a camisola do Sporting pode ficar com a ideia que a carreira foi sempre um sucesso, mas isso não é bem verdade. Na realidade, Gyökeres era até bem pouco tempo um total desconhecido no seu próprio país. Ninguém falava dele. Quem acompanha muito futebol sabia o nome, mas não quem ele era. Era um anónimo nessa altura. Este é o Daniel Kristoffersen, um dos jornalistas mais conhecidos da Suécia. É conhecido por ser uma espécie de Fabrizio Romano sueco, um guru do mercado de transferências. Quem trabalhava no futebol reconhecia o nome, Vítor Gyökeres, mas nunca o tinha visto jogar praticamente até há 3 anos, quando começou a representar a seleção de forma mais regular. Marcou um golo logo na estreia, mas vamos a essa história num dos próximos episódios. Gyökeres era praticamente um desconhecido, porque jogou até aos 16 anos no clube mais próximo do sítio onde cresceu, o Aspudantelos.
Um clube minúsculo em que as bolas por vezes ficam guardadas nos carros dos treinadores quando não há espaço suficiente de arrumação. Aos 16 deu o salto para o Broma Poikana, o maior clube de formação de toda a Europa. É um clube com uma filosofia muito particular que vamos aprofundar no próximo episódio, mas explico já que foi, ao mesmo tempo, o grande responsável pela afirmação de Gyökeres e também da sua passagem discreta pelo futebol na Suécia. Mas porquê que nunca foi contratado pelos maiores clubes suecos, como o Hammarby, o Malmö, o AIK? Mostrava sequer potencial na formação? De onde é que veio o misterioso festejo com as mãos à frente da boca? E acima de tudo, como é possível ser a estrela que é hoje e um total desconhecido no seu país há tão pouco tempo? Fui até à capital da Suécia à procura destas respostas. Gentlemen, TAP Portugal, Starlines member welcomes you on board our flight to Stockholm, Irlanda. Abrem-se as portas do metro na estação de Aspudden. Estamos na zona sudoeste do amontoado de pequenas ilhas que é Estocolmo. Esta é uma espécie de dormitório da capital e, como a maior parte dos subúrbios de capitais europeias, é uma área em crescimento. Explicam-nos que há cada vez mais pessoas a viver aqui em Aspudden e Gyökeres foi uma delas. Foi aqui que viveu e cresceu. E foi também por aqui que nasceu o jogador de futebol. Nevou durante a noite e faz muito frio. Diria que é preciso equipamento total para aguentar a temperatura. Gorro, cachecol, luvas, até colãs se for preciso. E para chegar ao campo municipal Aspudden Idrottsplatz é preciso atravessar um parque repleto de neve até aos tornozelos. É sábado e há muito movimento. Qualquer pequena rampa tornou-se uma pista de ski improvisada e não faltam crianças com ternós e pais preocupados com os filhos a deslizarem pelos caminhos congelados. Entro à confiança para o estádio, até porque também não há vedações para impedir a entrada de pessoas. O estádio só tem uma pequena bancada que acompanha a lateral do relvado. É composta por 4 ou 5 filas e também não há cadeiras. Quem quiser ver os jogos, senta-se nas bancadas. Alguém esteve a retirar neve do relvado, mas diria que não teve grande sucesso, porque continua completamente polvilhado de flocos de neve. Os bancos suplentes são uma pequena estrutura feita de madeira. Cabem umas 4 ou 5 pessoas, talvez 6 ou 7 crianças mais pequenas. I'm Björn Turesson. I'm the president of the IFK Aspudden Tellus, the club that is now famous for having Victor playing with us for a number of years. Este é o Björn Turesson. Apresenta-se como o presidente do clube, agora conhecido por ter formado Viktor Gyökeres. Poderão vê-lo no mini documentário que estará disponível no YouTube e no site da Renascença, mas para quem não vir, é um homem que não passa despercebido. É alto e tem uma barba branca e longa que não deixam ninguém indiferente. Vem com um gorro do clube colocado na cabeça. É um presidente orgulhoso e poderíamos ficar a tarde toda a conversar sobre Gyökeres, o futebol português e o futebol sueco. Vim de muito longe para o conhecer e por isso, na realidade, ficamos mesmo a conversar a tarde toda. You definitely come a long way. Vieste mesmo de longe e vieste até à neve. Estamos os dois sentados numa pequena mesa atrás dos bancos de suplentes. Foi preciso limpar a neve com uma toalha para nos sentarmos. Björn explica-me um pouco da história do clube. A bola rola por aqui desde 1968. É um ambiente descontraído e o principal objetivo é que as crianças da zona possam crescer a jogar futebol. All our players are from the local area. That's how it's built up here in Stockholm. We have... Todos os nossos jogadores são desta zona. É assim que funciona em Estocolmo. Há 4 grandes clubes na cidade, mas nem sei quantos clubes há aqui na capital, talvez uns 30, 40 ou 50. I don't even know how many clubs there are in Stockholm, but there must be 30, 40, 50, I don't know, it's a huge number of clubs. Interrompo rapidamente só para corrigir. Na verdade, há 174 clubes em Estocolmo. E cada um deles tem os jogadores da sua zona. A ideia é essa. As crianças devem jogar com os seus amigos e devem ter um campo perto de casa. E foi por esse simples motivo que Gyökeres começou a jogar no Aspudden Tellus. Cresceu por aqui e simplesmente juntou-se ao clube mais próximo de casa. Há ainda um outro fator que explica a ligação Gyökeres-Aspudden Tellus. O pai Stefan era também treinador e dirigente no clube, ainda que tenha deixado essas funções já há vários anos. Ao descrever o estádio, acho que deu para entender que falamos de um clube bem pequeno, mas Björn explica um ambiente relaxado. Aqui o futebol serve para acompanhar um café quente numa tarde fria.
For our home matches we have like Temos talvez 200 pessoas a assistir aos jogos. É um ambiente alegre no estádio. As pessoas podem vir cá e tomar um café quente durante a tarde. coffee in the afternoon, so it's very nice. Foi nestas balizas que Gyökeres marcou os primeiros golos, que raspou os joelhos pela primeira vez no sintético, que se chateou com os colegas e que se abraçou a eles após marcar golo, atrás de golo, atrás de golo. My name is Göran Tell. I was one of head coaches of Victor. O meu nome é Göran Tell e fui treinador do Victor e dos miúdos de 1998. Me from start, 6 years old. Treinei-os desde que tinham 6 anos até aos 14. 14. Depois, desisti. And then I quit. Göran já se retirou, deixou o futebol, mas é uma figura importante no crescimento de Viktor Gyökeres. Treinou durante cerca de 8 anos. Quando vemos Gyökeres, o físico impressiona, mas a memória do treinador é outra. That's something from the beginning. Ele tinha qualquer coisa, dava para perceber desde o início. Era pequeno e chorava muito. Cry a little bit. Right? Yeah. He was a winner. He don't win, he cry. Era um vencedor. Se não vencesse, chorava. Yeah. Sim, ouviram bem. Gyökeres chorava muito e é engraçado de imaginar, mas também faz algum sentido. É provavelmente esta forma de ser que o levou ao patamar a que chegou hoje. Mas isso também irritava alguns colegas. How was he like with this? Como é que ele era com os colegas? Sem comentários. No comments. Not good. Não muito bom? Sometimes it's... Às vezes era. A bit difficult. Yes. Just because he wanted to win so much? Yeah. Mas só porque queria sempre ganhar? He hates to lose. Sim, ele odiava perder. He used to fight with Costumava lutar com os colegas de equipa? Yeah. Sim, lutava. No, not really. Quer dizer, nem por isso. There is a lot of that. There is a lot of that in every year. Há muita conversa todos os anos. Dizem sempre, olha para este jogador e para aquele. And whatnot. But of course it was quite early on that we heard about Victor. Mas claro que foi bem cedo que ouvimos falar do Victor, principalmente porque era tão dedicado. Levava o futebol muito a sério desde cedo e isso compensou. It's gonna be Zlatan. Vai ser o novo Zlatan. Yeah. He didn't really engage that much with others. He was always you never saw him. Ele não interagia muito com os outros, não o vias sem a bola, estava sempre focado no futebol. Era essa a ideia que tínhamos dele. He was a man on a mission. Absolutely. Vencer tornou-se importante para Gyökeres bem cedo. E esta vontade de triunfar chegou mesmo a motivar discussões com namoradas. A sério, esta história é mesmo muito boa e não a podem perder nos próximos episódios. Mas voltando ao essencial, Gyökeres esteve aqui no AS Pudantelos até aos 16 anos de idade. O que significa que o clube ainda lucra com cada transferência do avançado devido a uma coisa que se chama Mecanismo de Solidariedade da FIFA. Para os que não sabem o que é, este Mecanismo de Solidariedade atribui 5% do valor de cada transferência para os clubes de formação de um jogador. Uma percentagem por cada ano de formação, o que significa que o AS Pudantelos recebe uma parte do bolo de cada transferência de Gyökeres. É apenas 1%, mas é uma fatia enorme para um clube como o AS Pudantelos. Oh God, it's massive. Tem um impacto gigante. O clube fatura cerca de 400 mil euros por ano, ou até menos. Por isso, esse tipo de dinheiro pode mudar muita coisa. Provavelmente não vamos receber de uma só vez. Vai dar-nos mais oportunidades para que os nossos miúdos possam jogar futebol. Of course it provides more opportunities for us for our youngsters to play more football. What are the plans to do with that money? I heard you. Mas e o que é que vão fazer com o dinheiro? E queriam criar um armazém e chamar-lhe o armazém Viktor Gyökeres? That went around. Essa notícia andou por aí, mas ainda não temos um plano específico porque não sabemos o valor exato e quando o vamos receber. To use it wisely
and to make better opportunities for Vamos investi-lo de forma sensata para criar mais condições para os miúdos. Talvez possamos fazer um tour à volta do estádio para ver como é possível fazer melhorias por aqui. do some investments. Rimo-nos todos um pouco e aceito o convite. Rimo-nos porque é óbvio. É só olhar à volta e é óbvio que é possível melhorar algumas condições. E os cerca de 250 mil euros que o clube deve receber da transferência do Sporting podem mesmo fazer a diferença. Imaginem o impacto que pode ter 1% de uma venda de 80 ou 100 milhões nos próximos meses. My name is Hannah. I work here in the board. I'm in the board with Björn, and I'm also, manager of the boys 19, under 19 team. Conheçam a Hannah Bergender. É membro da direção, mas faz um pouco de tudo, como quase todos os que trabalham aqui no clube. A Hannah é uma pessoa de sorriso fácil. É uma gigantesca fã de Viktor Gyökeres. Por baixo do casaco do Aspodantelos tem uma camisola do Sporting com o número 9 e o nome de Gyökeres. Recebeu-a no Natal do próprio marido. A Hannah também treina uma equipa de miúdos e é ela que gera as redes sociais do clube. Até me fez uma pequena entrevista. So what do you work for? A radio channel? Yeah, Rádio Renascença. We're working for a radio network, yeah. So what about Victor in Portugal? Voltando ao assunto, começamos o tour. Levanto-me do banco e andamos um pouco no chão coberto de neve. Ela mostra-me as duas arrumações de material. Uma é um verdadeiro cubículo que não chegamos a entrar, mas não seria maior do que um elevador para 8 pessoas. As you can see, this is where we keep some of our supplies. É ali que guardamos algum do nosso material. O outro é ligeiramente maior, uns 4 metros de comprimento por 2 metros de largura, algo assim. Pela estrutura e a forma como se abre a porta, diria que parece um contentor marítimo. A Hannah ia começar a explicar-me as necessidades do clube, mas a certo ponto acho que ela preferiu só mostrar-me. Faz força para conseguir destrancar a arrumação e deixa-me chegar às conclusões por mim mesmo. Dentro deste espaço há mecos, bolas, coletes, tapetes de alongamento, algumas bebidas energéticas e também frascos de proteína, tudo amontoado. Não cabe mais nada aqui, basicamente. É até difícil estarmos eu e ela ao mesmo tempo dentro deste espaço. Guardamos algumas bolas nos nossos carros também. Precisamos de algo mais sério. Explica-me ainda que por vezes as bolas ficam guardadas nos carros dos treinadores, porque não há espaço aqui. Sim, Viktor Gyökeres, o craque à solta no ataque do Sporting, jogou até aos 16 anos num sítio onde se guardavam bolas em carros. Saímos e atravessamos o relevado para chegar à sede do clube. Yeah, welcome to our clubhouse. Or we're hoping to build a new one. Seja bem-vindo à nossa sede, diz-me a Hannah. Acrescenta que querem construir uma nova em breve, claro, com o impacto do dinheiro da transferência de Viktor Gyökeres. É apenas uma sala, tem 3 janelas e está bastante desarrumada. Há dezenas de troféus espalhados pelo chão, em cima de móveis e no parapeito das janelas. A sala esteve em obras recentemente e é por isso que os troféus não estão nas prateleiras que estão nas paredes. Os miúdos de 98 iam a muitos torneios e venciam habitualmente. Por isso, alguns destes troféus têm um pouco o dedo do Viktor. A Hannah e o Björn fazem um esforço para mover um móvel onde está a televisão, porque em baixo há uma caixa de arrumação. É onde se guardam as fotos do Aspodantelos. Mostram-me uma da equipa de 2010. A Hannah aponta para um dos miúdos no meio da segunda fila. É um rapaz sorridente. É Viktor Gyökeres. Camisola branca com as mangas vermelhas e o símbolo azul do Aspodantelos bem grande a destacar-se na zona do peito. Tinha apenas 12 anos. Os próximos 5 minutos são uma autêntica viagem no tempo. Lembram-se do Goran, o primeiro treinador de Viktor? Desde que entramos na sala, ele começa a vasculhar os troféus, em busca de algumas conquistas antigas. Segundo? O quê? Deve ter chorado. Goran recebe uma taça das mãos de Hannah. É um troféuzinho pequeno. Ele fica alguns segundos a olhar e repete o que diz a Hannah. Vencemos tantos troféus. This is yours as well, yeah. You need to hold it. Yeah, like a... it's one of us. There's so many cups. É como se naquele momento o tempo tivesse parado e voltado para trás. Como se Goran, naqueles 5 segundos, se tivesse lembrado tudo aquilo que viveu na equipa com Viktor Gyökeres. Tantos anos a ensinar e a divertir miúdos, sendo que um deles agora é uma rockstar sueca no futebol europeu.
Gyökeres jogou aqui neste relevado e começou no pelado que está ao lado. Esteve aqui até aos 16 anos. Há jogadores que se estreiam no futebol profissional com essa idade e no próximo episódio explico o porquê de ter ficado até tão tarde no AS Pudantelos. Na verdade, ele era seguido pelos maiores clubes da capital, mas já estava praticamente reservado pelo Broma Poikana. O avançado do Sporting deixou marca no AS Pudantelos, neste pequeno clube que não está muito interessado em grandes conquistas e em fazer fortunas através do negócio do futebol. Bjorn explica-me que o avançado do Sporting, claro com a ajuda dos pais, provou que há um caminho alternativo para o sucesso. Não é preciso seguir o óbvio, ir para uma grande academia e muitas vezes ser apenas mais um. Aqui, Gyökeres era especial. No AS Pudantelos, ninguém é invisível. É um ambiente mais livre e se fores dedicado podes jogar muito futebol. Se fores demasiado cedo para um dos maiores clubes, podes ficar no banco. Then you will sit on the bench. O Victor é um grande exemplo de que este tipo de ambiente continua a desenvolver grandes jogadores de futebol. Se fores focado, não precisas de ir para uma academia. Há outros caminhos para o sucesso e isso é uma mensagem muito forte. É óbvio que os maiores clubes daqui são mais atraentes do que o IFK AS Pudantelos. É difícil para ti entenderes a atração de clubes como o Hammarby, mas por aqui tem um peso grande. Quando és novo, queres ter uma identidade e pertencer a algo. When you develop as a young player, you want to have an identity and you want to belong to something. Ele e os pais não tiveram medo de seguir num caminho menos percorrido, é isso? Less traveled route, right? They go and there are examples and we all. É um exemplo e todos precisamos de exemplos. Há outros caminhos para tudo. Só um número ridiculamente pequeno de jogadores consegue chegar ao nível do Victor. It's such a ridiculously small number of people that get to do that. But if you put your mind to it, mas se fores focado, acho que este ambiente pode ser tão bom como outro qualquer. If you put your own mind into it. Fechamos assim o primeiro episódio deste podcast sobre o discreto início de carreira de Victor. Muito antes de ser o Gyökeres adorado pelas bancadas de Alvalade. Antes disso, era só um miúdo que chorava quando perdia e que já era um vencedor, mesmo quando os torneios amigáveis não valiam mais do que um pequeno troféu. Já passou uma década desde que Gyökeres saiu do AS Pudantelos, mas a cada transferência continuará a ter um enorme impacto para o clube e também para todos os miúdos que sonham ser os próximos. He's the best player that has come out of AS Pudantelos, yeah? He is. And the next star is me. I hope. No próximo episódio olhamos para o salto de Gyökeres para o Broma Poikana, a forma como a maior academia da Europa convenceu o avançado e as histórias por trás da rápida ascensão ao futebol profissional que aconteceu depois de uma conversa de bar entre treinador e o olheiro que o descobriu. O podcast Gyökeres Antes da Máscara foi feito pela equipa Bola Branca da Renascença. Foi produzido, escrito e sonorizado por mim, Eduardo Soares da Silva, com o apoio na sonoplastia do André Peralta e com a coordenação editorial do Luís Aresta, Hugo Tavares da Silva, Maria João Cunha e Catarina Santos. E atenção, Gyökeres, o remate para golo! Gyökeres Antes da Máscara. Um podcast da Renascença com o apoio betano.pt. O jogo começa agora.